Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. O que segue é uma entrevista com Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, na estação de rádio KPFK Los Angeles, gravada em 9 de março de 1968, em Los Angeles. Entrevistador: Sua Graça, qual é a base de seus ensinamentos? Prabhupada: a base deste ensinamento é o Bhagavad Gita como ele é. Eu tenho já publicado meu livro, este Bhagavad Gita como ele é. Esse livro não é novo. É um livro muito antigo, pelo menos 5.000 anos. Isso é muito amplamente lido por todo mundo. Em seu país eu tenho visto. Existem mais de 25 diferentes edições, em inglês. Similarmente, também há em alemão, na Inglaterra, no Japão, em todo lugar. Por todo o país, este livro é amplamente conhecido. Bhagavad Gita. Em outras palavras, isto é consciência de Krishna. O orador deste livro é o Senhor Krishna. E o assunto deste livro é o que é nosso relacionamento com Deus. Então, depois de entender o que é nosso relacionamento com Deus, nós podemos trabalhar de acordo. Assim como você é um cidadão americano, você tem um relacionamento particular com o Estado. E é esperado que você trabalhe de acordo com este relacionamento. Então você é um bom cidadão. Você é um cidadão cumpridor das leis. E o Estado dá a você toda a proteção. E você então pode progredir até o mais elevado estágio de perfeição. Similarmente, se nós conhecemos nosso relacionamento com Deus, a quem nós chamamos Krishna, Krishna significa o todo atrativo. E este é o nome perfeito para Deus. A menos que Deus seja todo atrativo, ele não pode ser Deus. Deus não pode ser Deus dos hindus, ou Deus dos cristãos, ou Deus dos judeus, ou Deus dos muçulmanos. Não. Deus é para todo mundo. E ele é todo atrativo. Ele é completamente opulento. Ele é completo em conhecimento, perfeito em conhecimento, perfeito em beleza, perfeito em renúncia, perfeito em fama, perfeito em força. E dessa maneira, ele é todo atrativo. Então, nós precisamos conhecer nosso relacionamento com Deus. Esse é o primeiro assunto deste livro, o Bhagavad Gita como ele é. Então, se nós entendemos nosso relacionamento, nós podemos agir de acordo. No presente momento, alguns de nós estão negando Deus. Não há Deus. Alguns deles têm uma pequena concepção de Deus. Deus é grande. Mas eles não tentam entender o que é o verdadeiro relacionamento com Deus. Eles não são muito sérios. E dessa maneira, praticamente, nós estamos evitando nosso relacionamento eterno com Deus. E por isso, nós não podemos agir apropriadamente. E esta é a causa de todas as misérias. Esta é a causa de todos os problemas. Assim como se você não conhece as leis do Estado, então você não pode agir apropriadamente. Você vai ser sempre um criminoso. Por exemplo, se você não sabe como dirigir, mantendo a direita, se você dirige pela esquerda, talvez você pense, isso é apenas dirigir. Qual o problema, direita ou esquerda? Mas não. Tão logo você dirige pela esquerda, você se torna um criminoso. Similarmente, porque nós não conhecemos nosso relacionamento com Deus, por isso nós estamos agindo de maneira errada. E por isso, sob as leis de Deus, nós estamos nos tornando mais e mais criminosos. E nossos problemas estão aumentando. Por isso, a despeito de avanço de educação, ciência, civilização, uma bela roupa, carro e tudo mais, ninguém confia em ninguém. Você vê? Em todo lugar que você vai, na casa de um cavalheiro, cuidado com o cachorro, não é permitido entrar. Sempre suspeita. Uma pessoa individual suspeita de outra pessoa individual. Uma nação suspeita de outra nação. Uma comunidade suspeita de outra comunidade. Então, como você pode ter paz e prosperidade? Suspeita significa animal, animalismo. Um cachorro está desconfiando de outro cachorro. E tão logo ele encontra outro cachorro, imediatamente ele começa a latir. Rau, rau, rau. Então, será que isso é civilização humana? Então, qual o erro da civilização humana? O erro da civilização humana é que eles têm esquecido o relacionamento com Deus. Então, aqui está a afirmação científica de nosso relacionamento com Deus. Então, de acordo com aquele relacionamento, exatamente da mesma maneira, assim como entendendo o seu relacionamento, sua cidadania,
num estado, você pode agir bem. Similarmente, se nós conhecemos nosso relacionamento com Deus, nós podemos agir muito bem. Então isso é vida pacífica. E além disso, essa vida, a vida presente não é tudo. Nós temos vida após a morte. Isso é um fato. Nós éramos uma criança. Eu era uma criança. Todos nós éramos uma criança. Aquilo era uma vida. Então, nós nos tornamos garotos. Então, nós nos tornamos jovens. Agora nós somos... Eu estou me tornando velho. E geralmente, quando este corpo se torna inútil, eu terei que aceitar outro corpo. Esta é a maneira. Infelizmente, as pessoas, elas não acreditam na próxima vida. Muito embora nos assuntos diários, nos assuntos do dia a dia, eles estão experimentando que eu sou eterno, eu posso lembrar os dias da minha infância, eu posso lembrar os dias da minha juventude, da minha adolescência, e eu ainda estou trabalhando. Isso significa que eu estou lá continuamente, muito embora meu corpo, de diferentes maneiras, esteja mudando. Então, isto é um fato, que mesmo depois de mudar este corpo, você terá um outro corpo. Assim como você está sentado neste quarto. Agora, se você deixa este quarto, isso não significa que você está acabado. Você foi para uma outra sala. Então, essa é uma grande ciência. E as pessoas estão negligenciando esta ciência. Eles não têm, eu quero dizer, informação. Existem muitos departamentos nas universidades. Tecnológico, médico, de engenharia. Mas onde está o departamento para conhecer ou entender o que é esta vida? O que é Deus? O que é nosso relacionamento? Então, esta não é uma civilização muito boa. Assim, existe vida depois desta vida. Assim como uma vida progressiva. Uma criança está progredindo da infância para a juventude e aspirando tornar-se um grande homem, um homem importante. Assim como nesta vida existe vida progressiva, similarmente, vida após vida, também existe progresso. Existem diferentes graus de vida. Então, nós obtemos informação de livros autorizados de que existem 8.400.000 diferentes graus de vida. E existem 900.000 de vida aquática, 2 milhões de espécies de plantas e árvores, por volta de 1.100.000 espécies de vida de pássaros, 3 milhões de tipos de espécies de bestas e 400.000 espécies deste corpo humano. Dentre estas 400.000 diferentes espécies de corpos humanos, o corpo civilizado é uma grande bênção. Neste momento, nós podemos fazer progresso. Nós podemos mesmo nos transferir para outros planetas. O padrão de vida, os confortos, são muitos milhares de vezes melhor do que neste planeta. Mas neste livro, Bhagavad Gita como ele é, nós obtemos a informação de que dentro deste universo material, onde quer que você vá, permaneça você neste planeta, ou se você vai para o planeta Lua, ou para o planeta Sol, ou existem milhões e trilhões de planetas. O sistema planetário mais elevado é chamado Brahmaloka. Lá a duração de vida é muito grande. Você não pode calcular mesmo 12 horas do dia deles. Isso está descrito neste livro, Bhagavad Gita como ele é. Sahasra Yuga Paryantam, Arhat Yad Brahmano Vidu. Bhagavad Gita 8.17. 403.000 anos, anos solares, é uma unidade de Yuga. Tais 1000 Yugas fazem 12 horas do planeta Brahmaloka. Similarmente, eles vivem lá por uma centena de anos. Mas essas 4 coisas, que são nascimento, morte, velhice e doença, essas 4 coisas estão em todo lugar. Mesmo que você viva neste planeta, ou no planeta Lua, ou no planeta Sol, ou em qualquer outro planeta, a duração de vida talvez seja muito grande. Assim como em comparação com a formiga, nossa vida, ser humano, nós temos uma centena de anos. Então, para a formiga, isso talvez seja muito espantoso. Como uma pessoa pode viver um tempo de vida tão comprido? Similarmente, nós talvez fiquemos espantados por ouvir sobre a duração de 12 horas de Brahmaloka. Mas realmente, isso existe. Mas ainda, você não pode evitar a morte. A morte está lá. Então, por este livro, nós entendemos, pela versão de Krishna, o Deus, que
Abrahma Bhuvano Loka Punaravartino Arjuna, Bhagavad Gita 8.16. Mesmo que você vá ao sistema planetário mais elevado, de novo, você tem que voltar. Desta maneira, todas as entidades vivas estão rodando de um planeta para outro, de uma espécie de vida para outra. Mas nós não queremos isso realmente. Se eu disser a você que, se eu dou a você um belo corpo, um corpo jovem e eterno, cheio de conhecimento, será que você não gostaria de ter isso? Ninguém gosta da velhice. Ninguém gosta da morte. Ninguém quer morrer. Ninguém quer ter que nascer de novo, entrar no ventre da mãe e viver lá por 10 meses. Você está apertado e empacotado. Ninguém gosta. Mas qual é a solução? Os cientistas têm alguma solução? Nenhum cientista pode dizer, tudo bem, nós vamos parar a morte. Nós vamos parar a doença. Eles podem manufaturar bons remédios para contra-atacar a doença. Mas eles não podem manufaturar nada que irá parar a morte. Você pode lutar contra a morte, muito bem, mas você não pode parar a morte. Estes são os problemas. Mas não há educação na civilização moderna sobre como parar a morte, como parar a doença, como parar a velhice, como parar o nascimento, como obter uma vida eterna, como obter uma vida bem-aventurada. Eles não têm educação. Mas este movimento para a consciência de Krishna, muito embora isso pareça um movimento novo em seu país, mas isso é conhecido pelo mundo. Mas ninguém tentou previamente colocar estas ideias em movimento em forma prática. Então isso eu estou fazendo, isso eu estou tentando. E com esta missão eu vim para o seu país com a esperança de que se o povo americano aceita isto seriamente, então esta será a maior contribuição para o mundo. Então, eu já publiquei isto, minhas revistas e meus livros, com esse objetivo. Então, se as pessoas aproveitam este movimento, tentam entender estes livros, eles serão enormemente beneficiados. Então, este é o princípio básico de meus ensinamentos. Este é o trabalho humanitário mais perfeito. Tente entender. Nós convidamos qualquer pessoa e aceite isso diligentemente, coloque seus argumentos, lógica, entendimento, e você vai descobrir que isto é sublime. Este é o princípio básico de meu movimento. Entrevistador. Sua Graça, como uma pessoa atinge consciência de Krishna? Prabhupada. Agora, este é o princípio básico da consciência de Krishna. Assim, para atingir consciência de Krishna, há vários estágios. O primeiro estágio é fé ou inquisitividade. Assim como você veio até mim, este é o primeiro estágio. Com inquisitividade ou alguma fé que essas pessoas estão ensinando consciência de Krishna. Nós ouvimos que isto é muito bom. Deixe-nos ver o que é isto. Este é o primeiro estágio. Uma pessoa deve ser inquisitiva e ter um pouco de fé ou um pouco de respeito pela consciência de Krishna. Isto é muito bom. Eles estão falando, fazendo um bom trabalho. Este é o primeiro estágio. O segundo estágio é que, no primeiro estágio, se você encontra isso e acha que é interessante, então o segundo estágio é se associar conosco para entender mais. Assim como nós temos nossas aulas 3 dias na semana. Nós temos aulas diariamente, de manhã. Mas para o público, nós estamos realizando aulas à noite, das 7 às 9 no nosso templo. Talvez você saiba. Você esteve ontem lá, né? Então nós estamos realizando essas aulas lá e discutindo sobre este livro. Nós temos Kirtana, distribuição de prasadam. Então isso é muito bom. Não há trabalho. Simplesmente você vem, você ouve belas canções, você dança, você come uma boa comida, você ouve uma boa filosofia, você pensa sobre ela e você vai para casa. Nós não pedimos a ninguém que você aperta seu nariz desse jeito, você abaixa sua cabeça desse jeito, faz tal e tal exercício. A gente não pede isso a ninguém, mas as pessoas automaticamente gostam de dançar conosco. Muito embora a dança seja um trabalho, mas eles gostam disso. Então o próximo estágio é se associar conosco, para entender mais e mais. Esse é o segundo estágio, se associar. Primeiro, fé e respeito, e o segundo estágio, associação. E o terceiro estágio, se pela associação você se torna sério, que eu devo me tornar um estudante regular de Swamiji. Este é o terceiro estágio. Isto é chamado iniciação. Assim como esses garotos, eles são iniciados. Então, nesse estágio, eles são guiados por mim. Eles seguem estritamente. Assim como nós temos para os estudantes iniciados, nós temos 6
4 princípios. Nós não permitimos vida sexual ilícita. Não. Nós não permitimos que esses garotos ou garotas tenham vida sexual sem serem casados. Sim, esta é uma regulação. Nós não permitimos que eles aceitem nada que não é oferecido para a deidade. Então nós oferecemos alimento para a deidade, grãos, frutas, flores, produtos lácteos. Desta maneira, não carne, não ovos, nada desse tipo. Comida simples. Eles são muito nutritivos, nós preparamos muitos. Talvez vocês tenham participado do nosso banquete do amor nos domingos. Sim, uma mulher fala. Nós estamos indo, nós iremos no próximo domingo, Prabhupada. Eles gostam disso. Então, centenas de preparações. Nós podemos fazer pelo menos 300 preparações, muitas variedades, simplesmente com grãos e produtos lácteos e frutas. Isso é tudo. Nós não matamos animais, nós não matamos pássaros, não. Mas nós fazemos muitas preparações boas, todo mundo gosta. Então esta é uma restrição, que você não pode aceitar qualquer coisa que não seja oferecida para Krishna, consciente de Krishna. Esta é a segunda restrição. E a terceira restrição é não intoxicação, não fumar, não beber, mesmo não chá, não beber chá, não beber café, nada. Esses garotos americanos, eles estão acostumados com todos esses hábitos muito naturalmente, mas eles estão abandonando isso. Eles não aceitam. No nosso templo, não existe beber chá, não existe tomar café, não tem fumar cigarro, nada desse tipo. Você vê, esta é a terceira restrição. E a quarta restrição é que você não toma parte em jogatina ou algum tipo de esporte desnecessário, porque você tem que utilizar o seu tempo. Seu tempo é muito curto. Se você perde essa oportunidade da forma de vida humana, porque nós não sabemos quando a morte está vindo. Não é porque eu sou velho, então eu estou perto da morte. E se você é jovem, então você não está perto da morte. Quem sabe que talvez você morra antes de mim? Não há certeza quanto a isso. Então o princípio é que porque esta forma de vida humana é tão importante para aperfeiçoar uma pessoa em consciência de Krishna, ele não deve perder sequer um minuto. Você vê? Então por isso, nós não permitimos esportes desnecessários. Você vê? Isto é uma simples perda de tempo. Então, não vida sexual ilícita, não comer carne ou comida animal, não intoxicação, não jogatina. Então todo estudante tem que seguir estes 4 princípios. De outra maneira, eu não inicio. Eu não aceito estudantes baratos, que você pode fazer qualquer coisa que você queira e você me paga algum dinheiro e eu dou a você algum mantra e você se torna Deus. Eu não digo isso. Eu não blefo dessa maneira. Eu não vim ganhar dinheiro do seu país, mas eu vim para o seu país para dar a vocês algo sublime. Não para tirar de vocês, não para tomar de vocês, não para explorar vocês, mas para dar algo sublime. Você vê? Então este é o terceiro estágio, iniciação. Então, se você está situado muito bem no terceiro estágio, isso significa, se você segue os princípios regulativos sob a minha direção, então o quarto estágio automaticamente vem. Depois disso, depois desse terceiro estágio, então o quarto, quinto, sexto, sétimo, até o oitavo, eles vêm automaticamente. Isso é desenvolvimento gradual. Então, no terceiro estágio, se você segue os princípios regulativos e canta com algum número prescrito, força numérica, então todas as suas más concepções serão automaticamente terminadas. O que são essas má concepções? A primeira má concepção é de que eu sou este corpo. Todo mundo está sob o conceito de que é este corpo. Isto é, eu não sou este corpo, isto é um fato, mas o corpo está mudando. Existem muitos exemplos. Um dos exemplos é um exemplo muito comum. Suponha que um homem esteja morto. Agora todo mundo está chorando. E se nós perguntamos, por que você está chorando? Oh, meu filho está morto. Eu posso dizer, seu filho está deitado aqui. Por que você está dizendo que ele está morto? Não, ele está morto, ele se foi. Seu corpo está deitado. Por isso ele é diferente do corpo. Imediatamente você pode entender. Você diz, não, ele se foi. Seu corpo está deitado. Você não diz isso naquela hora? Então, você entende na hora da morte que o homem era diferente do corpo. Mas durante esta vida, eu estava apenas cuidando do corpo simplesmente. Por que eu cuidei dele? Porque eu não o conhecia. Você vê? Esta é uma má concepção. Desta maneira,
existem tantas más concepções. Nós estamos situados numa plataforma de más concepções apenas, equívocos. Nossa presente vida condicionada, assim como o meu corpo, este corpo. Eu sou diferente desse corpo. Então, como é que eu posso afirmar que a América é meu país? Isso é também outra má concepção. Se eu não pertenço a este corpo, eu chamo a mim mesmo de americano ou indiano, porque acidentalmente este corpo é nascido na terra da América. Por isso eu chamo a mim mesmo de americano. Mas se eu não sou este corpo, então como é que eu sou americano? Esta é outra má concepção. Sim. Então eu estou chamando você de meu filho. Você está chamando ele de seu filho. Mas o que ele é? Ele é um produto de seu corpo. Então se você não é este corpo, como é que ele é o seu filho? E dessa maneira você segue. Então logo você estude muito bem que você não é este corpo, você vai entender que você não pertence a nada disso. Você está livre. Você vê? Isso é chamado realização Brahman, realização espiritual. Este estágio, quando você entende que eu não sou este corpo, eu não pertenço a este país, eu não pertenço a esta família, eu não pertenço a esta sociedade. Isto é negativo. Alguns filósofos estão tentando fazer estas coisas vazias, mas realmente eu estou existindo. Eu estou existindo em má concepção. Mas isso não significa que eu não estou existindo. Eu não sou vazio. Assim como eu estou existindo dentro deste apartamento. Mas ao invés de conhecer a mim mesmo, eu estou me identificando com este apartamento. Eu mesmo. Então, simplesmente entender que eu não sou este apartamento não é conhecimento perfeito. Então, o que é a minha posição? O que eu sou realmente? Quando nós vimos para esta consciência, no presente momento, eu sou consciente deste corpo, deste país, desta sociedade, desta família. Mas quando eu entendo perfeitamente que eu não sou nenhuma dessas coisas, então minha consciência também muda, porque no presente momento minha consciência está absorta com todas essas coisas. Assim, tão logo eu entenda que eu não sou todas essas coisas, então minha consciência deve mudar, não que minha consciência irá parar. Se eu estou em má concepção, se eu venho para o correto entendimento, isso não significa que meu entendimento é parado. Ao invés, meu entendimento se torna purificado. Isso significa que se eu não sou isto, então eu sou aquilo. Isso nós não sabemos. O que é isto? Isto é consciência de Krishna. Então, quando nós somos libertados desta consciência ilusória, e se nós somos situados em consciência de Krishna, então nós adquirimos apego. Porque nós somos apegados a todas essas coisas, apegados a este corpo, apegados a esta sociedade, apegados a este país. Tantas coisas em relação com o corpo. Agora, depois de negativar minha identidade com esta falsa identificação, quando eu venho para o ponto correto, então eu entendo que eu sou de Krishna. Eu sou de Krishna. Então seu apego por Krishna aumenta, porque você transfere seu apego. Assim como uma criança. Uma criança é apegada a jogar, a brincar. Mas quando ele cresce, seu apego é transferido para os estudos. Isto não significa que porque ele abandonou o apego por brincar, o apego está perdido. Não, apego está lá, mas isso é transferido ou purificado. Então, consciência de Krishna significa consciência purificada, consciência verdadeira. E o próximo estágio, depois de ser libertado das más concepções, apego pela real identidade, Ruti. Então, Asakti, apego maior. Então, êxtase. Isso significa que eu estou chegando perto de Deus, porque eu sou de Deus. No começo, eu disse a você que nós temos esquecido nosso relacionamento com Deus. Então, quando nós estamos fora das más concepções, nós vamos para a plataforma de aumentar o apego por Deus. Então, esse apego, quando está no estágio perfeccional, isso é chamado amor a Deus. Amor também está aqui. Ao invés de amar a Deus, nós estamos agora amando o cachorro. O amor existe. Mas quando você está fora das más concepções, você transfere seu amor do cachorro para Deus. Estes são os diferentes estágios para ver para como você obtém a consciência de Krishna. Estes são os estágios. Então, se nós seguimos cautelosamente e sensivelmente esses 3 estágios de desenvolvimento, você vem para a consciência de Krishna automaticamente. A fita dá uma parada, Srila Prabhupada continua. Esta meditação e exercícios respiratórios não são parte de nosso estudo. Porque nós estamos seguindo um método que é um método direto. Eu vou dar a você o exemplo.
Assim como existe o arranha-céu e existem as escadas para ir para o andar mais alto, digamos, o 100º andar. E existe elevador também. Então, se você aproveita o elevador, você alcança imediatamente o 100º andar, dentro de 1 minuto. Mas se você vai passo a passo, isso vai levar horas. Então, esse processo de meditação não é possível na atual era. Esta meditação era recomendada, de acordo com a literatura védica, na Era Dourada, quando a duração de vida era muito, muito longa. As pessoas eram pacíficas, não havia perturbação. A exata versão nos Vedas é Krite. Krite significa na Era Dourada, quando todo mundo era piedoso. Isso é chamado Krita Yuga, Era de Krita, uma era muito piedosa. Então, naquela era, as pessoas costumavam viver centenas de milhares de anos, e elas eram muito puras. Não havia atividades pecaminosas. Naquele estágio, meditação era possível. Meditação requer certos princípios. Você tem que selecionar um local solitário, um lugar sagrado. Você tem que sentar sozinho. Você tem que fechar seus olhos até a metade, não completamente. Se você fecha seus olhos completamente, então você dorme. E você tem que se concentrar na ponta do seu nariz. E você tem que sentar numa postura ereta. Então você tem que exercitar a respiração. Se sua inalação está indo deste lado, então você tem que expirar por este lado. Existem tantos processos. Então essas coisas não são possíveis, porque a nossa mente é tão perturbada. Nós estamos engajados em tanta atividade externa. Não é possível se concentrar. Você não pode encontrar um local solitário. A assim chamada meditação está ocorrendo numa aula. Isso não é meditação. Meditação não pode ser realizada desta maneira. Isso deve ser realizado num local solitário, num lugar sagrado. E você tem que fazer isso sozinho. Você vê? Então essas facilidades não estão disponíveis na presente era. Além disso, aquele processo de meditação ia tomar um tempo muito longo para você se autorrealizar. Então a meditação também existe no nosso processo. Mas este é um processo rápido. O que é isso? Nós cantamos alto, Hare Krishna. Então, mesmo que sua mente seja dispersada para algum outro assunto, você será forçado a ouvir Hare Krishna. Você tem que aplicar sua mente. Você vê? Ou você aceita isso, alguém está perturbando, ou você está desfrutando. Você é forçado a voltar sua mente para este lado. E se a gente continua cantando por um tempo curto, a meditação está sempre lá. E com a dança, a respiração também está lá. Mas essa é uma política de atalho. Aquela política, a meditação iógica, o exercício respiratório, samadhi, isso já está lá no nosso processo. Mas nós não aceitamos aquele método prescrito da meditação, porque isso não é possível nesta era. Isso é muito difícil. Assim, meditação e exercícios respiratórios não são parte do nosso programa. Mas isso é automaticamente realizado pelo processo de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isto é automaticamente feito. Esse é um processo tão bom. Então, sua próxima pergunta é: a dieta é um importante segmento da palavra? Sim. Dieta é uma coisa muito importante. Assim como quando o paciente vai para um médico, ele prescreve um certo tipo de dieta. Por quê? Isso é um fato prático. Por que você aceita a dieta prescrita por um médico? Suponha que um homem esteja sofrendo de diabetes. Sua dieta é diferente. Um homem está sofrendo de tuberculose. Sua dieta é diferente. Um homem está sofrendo de febre tifoide. Sua dieta é diferente. Por isso a dieta não deve ser extravagante ou caprichosa. Eles devem ser selecionados. Primeiro de tudo, nós temos que ver qual é a dieta para o ser humano. Realmente, eu li numa revista científica, uma revista médica, que nossos dentes não são feitos para comer carne. Esses dentes são feitos para comer frutas. Realmente a forma dos dentes é como na forma de faca. Uma maçã você pode aceitar imediatamente, mas se você aceita um pedaço de carne, você não pode comer tão facilmente com esses dentes. Então, primeiro de tudo, você tem que entender o que é a sua dieta. Então, sua dieta é diferente da dieta dos animais. Você aceita qualquer coisa. Mesmo excremento é comida para certos animais. Mas isso não significa que eu tenho que comer excremento também. Excremento talvez seja comestível para certos tipos de animais. Essa não é minha dieta ou comida. Similarmente, nós temos que discriminar. Agora, tanto quanto nós consideramos a pessoa consciente de Krishna, nós estamos estudando consciência de Krishna. O que é a nossa dieta? Nossa dieta é Krishna Prasada, o que é oferecido.
Como eu disse a você, que algo é oferecido a Krishna, então nós aceitamos. Nós não aceitamos nada diretamente, assim como estas frutas. Temos primeiro de tudo oferecido a Krishna. Aqui está um prato, então nós aceitamos. Este é o nosso sistema. Mesmo que nós aceitemos vegetais, frutas, não pegamos isso diretamente. Nós primeiro de tudo preparamos ou cortamos em pedaços, oferecemos para a deidade, então nós aceitamos. Agora, a ideia é que nós aceitamos as sobras da comida oferecida a Krishna. Agora, quando você oferece algo para uma pessoa respeitável, você pergunta a ela, o que eu posso oferecer a você? Se eu vou até a sua casa e você quer oferecer algo para eu comer, você vai me perguntar o que eu desejo comer. Esta é a etiqueta. Assim, similarmente, nós temos que oferecer o que Krishna gosta de comer. Então, como nós podemos saber? Neste livro, nós temos estas coisas. O que Krishna quer? Ele diz, me dê alimentos, patram, pushpam, palan, toyam, Bhagavad Gita 9:26. Frutas, flores, grãos, leite, dessa maneira. Então, nossa dieta é Krishna Prasadam. Por isso, Krishna quer estas coisas. Nós preparamos estas coisas. E nós comemos as sobras da comida. Se Krishna diz que você me dê carne, então nós podemos oferecer carne a Krishna também. Mas Krishna não diz isso. Krishna diz, me dê frutas, flores, grãos. Então, nós não brigamos com os comedores de carne. Deixe-os fazerem o que eles quiserem. Mas nossa preocupação é que, a menos que Krishna aceite, nós não aceitamos. Então, com o objetivo de se tornar consciente de Krishna, isto é necessário, assim como um importante segmento do trabalho. Nós não podemos aceitar nada que não seja oferecido a Krishna. Por isso, esta dieta, esse tipo de dieta, assim como você experimentou em nosso banquete do amor. Isto é importante. Nós não podemos aceitar fora deste escopo. Então, nesse sentido, a dieta é importante. Além disso, do ponto de vista da saúde também, você requer uma alimentação balanceada. Carboidrato, amido, proteína e gordura. Isso é científico. Então, gordura, nós estamos obtendo do leite, manteiga. Então, se eu posso obter gordura do leite e manteiga, por que eu tenho que matar a vaca ou um animal? Isto é humanidade. Minha necessidade é obter leite e gordura. A vaca está suprindo você com leite e gordura suficiente. Por que você tem que matá-la? Eu estou me tornando consciente de Krishna, consciente de Deus. E eu estou matando uma criatura de Deus? Então esse é um trabalho muito importante. Selecionar que, se uma pessoa é séria em se tornar consciente de Deus ou consciente de Krishna. Por isso, em nosso programa, comer carne é proibido. Então, isso é muito importante nesse sentido. A próxima pergunta é, então qual o significado? Eu acho que eu já expliquei isto. Existe algum período probatório para a consciência de Krishna, ou uma pessoa obtém esta iluminação de acordo com sua própria velocidade de desenvolvimento? Sim, tudo requer um pouco de entusiasmo. Assim como um garoto está indo para a escola sem nenhum entusiasmo, e um outro garoto está indo para a escola com um bom entusiasmo. Um garoto passa na primeira classe, na primeira divisão, e o outro garoto falha, ou ele passa em terceira divisão. Então o período probatório, é claro, eu já expliquei, se associar conosco, o segundo estágio. O primeiro estágio é fé e respeito. O segundo estágio é associação. Este é o período probatório. E quanto a obter, a atingir a iluminação de acordo com a velocidade de desenvolvimento, esse desenvolvimento depende de nosso entusiasmo. O quanto você é sério. A pessoa tem que se tornar muito séria. Essa é a lei em toda a esfera de realização. Então, para atingir o estágio perfeccional de consciência de Krishna, uma pessoa deve ser muito entusiasta. Sim, ele deve atingir o estágio perfeccional nesta vida. Então, ele deve ser paciente também. Entusiasmo não significa, se eu atinjo algo imediatamente, o resultado é imediato. Não, o resultado talvez demore, mas nós não devemos ficar perturbados. Nós devemos continuar trabalhando com entusiasmo. Isso é chamado paciência. Entusiasmo, paciência e confiança. Porque nós acreditamos em Krishna. Krishna diz que se você faz isto, você obtém o resultado. Por isso, eu tenho que confiar. Assim como Krishna diz que simplesmente por entendê-lo, o que ele é, como ele vem, como ele anda, uma pessoa obtém imediatamente passaporte para entrar no mundo espiritual, no reino espiritual. Então nós temos que ter confiança, que eu estou trabalhando em consciência de Krishna. Eu vou retornar ao lar, retornar a Deus. Esta é a confiança. Então entusiasmo, paciência, confiança e yad, syad, nischayad, tatat,
karma pravartanat, simplesmente entusiasmo, mas sem trabalho. Mas você deve estar engajado em deveres prescritos da consciência de Krishna. E você tem sempre que manter você na associação com os devotos. Essas coisas são, eu quero dizer, ímpeto para o desenvolvimento da consciência de Krishna. Então, quanto mais você se entusiasma com esses 6 princípios, paciência, entusiasmo, então confiança, então se engajar em atividades, manter associação com os devotos, evitar associação com não devotos, isso é outra coisa. Assim como você quer colocar fogo, então, o quanto mais seca a madeira está, tanto melhor você obtém o fogo. Se você tem madeira molhada, é muito difícil fazer isso queimar. Por isso, então, nós temos que manter a nós mesmos secos, de sermos molhados pela associação dos não devotos. Isso também é outro processo. Você vê, se você vem para nossas aulas e vai para alguma outra classe, alguma classe de clube noturno, então isso é imediatamente neutralizado. Você vê, assim, se você quer acender um fogo, você deve protegê-lo da água. E se você quer acender fogo e joga água, então onde é que está o benefício? Nada. Assim, para fazer progresso em consciência de Krishna, você tem que manter a companhia de devotos. Similarmente, você tem que evitar a companhia de não devotos. Então, esses 6 princípios irão desenvolver a consciência de Krishna. Então, a última pergunta é, consciência de Krishna traz ação kármica como parte de sua fé? Sim, atividades em consciência de Krishna se parecem com karma. Nós temos que entender qual a diferença entre karma e bhakti. Assim como nós estamos usando esse gravador, este microfone. Se você vai para seu político, você vai ver que ele tem a mesma parafernália. Eu estou falando e ele também está sendo entrevistado. Então, aparentemente, nós somos a mesma coisa. Mas isto é bhakti e aquilo é karma. Qual a diferença entre bhakti e karma? Karma significa que você faz alguma coisa. E qualquer coisa que você faça dá um resultado. Então você pega o resultado também. Suponha que você faça algum negócio. Então o resultado é um lucro de $1 milhão. Então você aceita isso. E o resultado é a perda de $1 milhão. Você aceita isso. Isso é karma. Você age por sua própria conta e aceita o resultado. Isso é claro? Isso é chamado karma. Mas nossa atividade é para Krishna. Então nós agimos. Se existe lucro, isso é de Krishna. Se existe perda, isso é de Krishna. Nós não somos afetados. Nós estamos fazendo esse trabalho de pregar a consciência de Krishna. Se uma pessoa vem, ela é de Krishna. Ela não é minha. Esses garotos estão me servindo. Não para a gratificação dos meus sentidos, para desenvolver a consciência de Krishna. Similarmente, se ele vai para servir a um mestre, ele serve o mestre para a gratificação dos sentidos de uma pessoa particular. Por isso ele o paga. Então, ele não serve àquele mestre. Ele serve àquele pagamento. E o que é aquele pagamento? Para a gratificação dos sentidos. Por isso ele serve sua gratificação dos sentidos. O karma é servir à gratificação dos sentidos de alguém. E bhakti é servir à gratificação dos sentidos de Krishna. Krishna ficará satisfeito dessa maneira. Nós trabalhamos dessa maneira. Então isso não é karma. E tão logo eles vão trabalhar, eu consegui esse dinheiro e vou satisfazer meus sentidos. Isto é karma. Então eu me sujeito ao resultado. Isso pode ser bom ou ruim, mas quando você trabalha para Krishna, isso é sempre bom. Não há questão de ser ruim. E tudo bom vai para o todo bom. Eu sou simplesmente seu servo eterno, isso é tudo. Outro exemplo, esses dedos pegam algum alimento e dão para o estômago. Então, quando o estômago está satisfeito, os dedos estão satisfeitos, automaticamente. Eles não requerem aceitar comida separadamente. Mas os karmis estão tentando desfrutar eles mesmos, assim como os dedos. Se eles pegam um belo pedaço de bolo, e se ele pensa que, por que eu devo dar esse pedaço de bolo ao estômago? Então ele não pode comer. Isto simplesmente estraga. Isso é tudo. Então nós estamos estragando a nossa energia sem consciência de Krishna. E por isso, nós estamos sendo sujeitados às leis da transmigração pelas diferentes espécies de vida. Nós estamos simplesmente estragando o nosso tempo e energia. Então, se nós aceitamos a consciência de Krishna, essa é a apropriada utilização de nossa energia dada por Deus. Assim como, se eu estou saudável, o dedo também está saudável. Então, qual o dever do dedo saudável? Servir a este corpo. Similarmente, nós obtivemos essa energia de Krishna, de Deus. Então, se nós utilizamos essa energia para Krishna, então esta é a utilização apropriada. Se você utiliza a energia para a sua gratificação dos sentidos, então você está usando mal isso. Então, qualquer pessoa que não esteja em consciência de Krishna, ele está estragando o seu tempo.
estragando sua vida e submetendo a si mesmo a tantas leis da natureza. Então essas coisas são muito bem explicadas neste Bhagavad Gita como ele é. Este é o estudo preliminar da consciência de Krishna. E se uma pessoa estuda esse livro, então ela vai para outros livros. Eu tenho este Srimad Bhagavatam. Isso também é consciência de Krishna. Mas o projeto é muito grande. Isso será terminado em 60 volumes como este. Então mais ou menos 10, 12 volumes já estão terminados. Eu estou continuando esse trabalho. Então esse é um grande assunto para estudo. As pessoas devem tomar interesse por isso. Isso não é nenhuma ninharia. As pessoas têm que vir para nós para entender. Nós temos literatura, nós temos filosofia, nós temos tudo. Isso não é cego, algo imposto. Isto é um movimento para a consciência de Krishna. Então, todo mundo, quem quer realmente fazer algum serviço para a sociedade, para a humanidade, eles devem estudar essa filosofia e se tornarem preparados para encontrar qualquer pessoa, cientistas, filósofos, poetas, falar com eles. E ele pode responder todas as suas questões. Mas nosso método é muito simples. Nós chamamos todas as pessoas, mesmo as crianças. Venha, sente-se, cante Hare Krishna. Então, gradualmente, ele realiza. Mas, se qualquer pessoa quer entender esta filosofia através do conhecimento, através dos livros, através da filosofia, lógica, nós estamos preparados. Mas para a massa de pessoas, nós damos o método simples. Hare Krishna. Cante Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. E ele realiza. Todos esses garotos, eles não são filósofos, eles não são altamente eruditos, mas eles estão desenvolvendo simplesmente por cantar. Isto é tão bom. Isso é para o maior erudito. E isso também é para o garoto inocente. Por isso, isto é universal. Mesmo para os animais, sim. Nós temos visto, algumas vezes, cachorros, eles também dançam para este canto consciente de Krishna. Sim, um visitante fala, muito efetivo, Prabhupada. Então você deve cooperar conosco. Então, suas perguntas estão terminadas? Qualquer pergunta extra, você pode perguntar se você quiser. Visitante, eu gostaria de perguntar sobre reencarnação. Nesse ponto termina a gravação.